Entrou? Ah, entrou! Ah, agora Aqui sim. estamos! Aqui Muito estamos. Ó, bom. peraí, deixa eu te ver. Você tá onde? Peraí, aqui. Ah, pronto, aqui. Ó aí, já entrou Pronto. a Dani. Nós vamos dar mais 2 minutinhos. Menina, sou eu e a Mônica aqui, marinheiras de primeira viagem, que a gente está testando fazer Super, umas coisas. super. E caiu super a minha rede, que eu fiz uma live agora há pouco, então eu estou aqui no escritório dos meninos, totalmente. A gente vai ter o que a gente tem falado, que nós estamos agora desmaterializando o trabalho, né, Mo? E que Sim, está tudo total. blurred. E vamos ver agora, ó. Vamos, a gente se preparou aqui, mas acho que agora vai rolar. O meu áudio tá bom, Deia? Eu estou te ouvindo bem. Muito Eu bom. também acho que eu estou um pouquinho tortinha aqui, porque pessoal, a gente está tentando filmar para Sim, depois, ó, a Cláudia Matarazzo está falando que tá ótimo. Vão falando para a gente, porque é a primeiríssima vez, é a primeiríssima live da Mo, e a primeiríssima. Tô minha, debutando hoje com a Musa. ai, 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 eu que tô aqui, a minha primeira que eu tô, é a segunda, na verdade, que eu tô, não, é a primeira que eu tô fazendo eu te recebendo. Sim, Ó, sim, eu acho que como hoster, né? Acho que é a sua primeira como hoster. Você já fez várias como como você. convidadas. É, tô vendo aqui, não, eu fiz uma da Hebraica, eu acabei fazendo como. Sozinha, é verdade. Você fez Então a da hebraica. eu já sei o que tem que gravar, eu já sei algumas coisinhas aqui. Já, Ó, você já tá descolada. Eu que tô debutando hoje. e cadê teus óculos, Mo, pra me fazer Não, companhia? você não sabe, eu perdi o óculos antes da live. Ah, verdade. Eu procurei o óculos pela casa toda, mas eu não achei. Aí, se eu não conseguir ler as perguntas, eu vou deixar para você ler então. Não, eu vou ler, pode deixar, você relaxa. Ó, nós vamos começar, que seja a Bora. primeira de muitas. A gente está aqui com 20 amigos, vamos ver como é que. A gente está querendo que tenha pouco mesmo para a gente treinar, para a gente conseguir fazer. A gente fala que feito é melhor que bem feito, né? Feito é melhor Sim, que perfeito, na verdade. sim, Então, sim, estamos para me aprendendo. apresentar, eu sou Andrea Bisker, sou storyteller. Hoje eu ouvi uma frase que eu adorei, que eu sou uma boa sense making, que é as pessoas que conseguem juntar todas as histórias e dar um significado para elas. Que E legal. tenho como especialidade tendências e comportamento de consumo. Mo, se apresenta aqui, depois eu dou continuidade. Legal. Eu sou a Mônica, né? Eu tenho um blogzinho no Instagram que se chama She Loves Future, que está fazendo um ano aí. Eu sou apaixonada por criar conteúdo nele. Eu falo de transformação digital, de inovação. Eu tenho uma especialização em inovação e transformação digital, uma especialização também em futurismo. Então eu junto um pouco de tudo isso, junto os meus 20 anos de tecnologia e, enfim, sou uma apaixonada para falar de tecnologia e de futuro. Estou aqui para compartilhar com vocês. E por que que a gente se juntou? É assim, eu estava buscando ampliar meu time na Sparkoff, e aí eu fui bater um papo com a Amor, depois que eu entendi que ela era muita areia para o meu caminhãozinho, eu achei que ela era uma garota, ela está quase nos quase 50, e aí a gente entendeu que a gente era super apaixonadas por futuro, Futuro. por what's next, e aí a gente terminou o almoço, a Mônica me ligou, mandou uma mensagem, falou, mas eu fiquei super interessada, será que tem alguma coisa que a gente Super, pode pensar super. juntas? E aí veio A ideia. Covid-19. E É aí, o que que a gente verdade. pensou? Aí ela me manda tá rolando um congresso de sci-fi, tá rolando um outro congresso de futurismo, a gente começou a Isso. trocar e a gente pensou, eu pensei, I love future, she loves Loves future. Por Future. que que a gente não faz um we love We future, né? Então, de verdade, juntar a experiência de curadoria de duas mentes que são apaixonadas pelo pelo futuro. futuro. A gente pensou em fazer, esse vai ser sobre tecnologia e tendências e comportamento, mas a gente pensou em falar os próximos retail, sci-fi, work, trabalho, mídia, cross-industry, são impossibilidades infinitas para a gente Infinitas. abordar, O céu é o ou como a gente limite. fala, céu é o limite, ou como a gente fala na nossa linguagem de futurista, né, possibilidades exponenciais. Então, é o nosso primeiríssimo talk, e a gente escolheu conversar sobre tecnologia e comportamento, e um pouco do que a gente tem escutado, tem lido, tem vivenciado, e a gente quer construir esse We Love Future junto com você, com conteúdos que te inspiram, que Boa. ativam tua curiosidade, né? Esse formato hoje está no Insta. Eu vou começar agora. Hoje vai ser muito mais a Mo é a especializada em tecnologia, em transformação digital. Então a gente programou algumas perguntas. Depois eu vou acompanhando aqui para a gente dar continuidade. A gente está pensando uns 40 minutos e é muito uma coisa que estamos work in Super, progress super mesmo, né? testando aqui hoje.
Então, Mo, eu vou começar com a nossa primeira pergunta, que é se a gente tem visto que um dos pontos positivos da pandemia é o impacto na aceleração, na transformação digital. O que que isso na prática quer dizer, Mo? Sim, vamos lá. Primeiro, assim, super agradecendo estar aqui com você. Obrigada. Tenho aprendido muito com você nas últimas semanas, nesse tempo que a gente tem Certo. passado junto. Então, assim, uma experiência que a gente vai trocar e vai compartilhar com todo mundo. Obrigada por estar aqui com você hoje. E vamos falar de transformação digital. A gente está falando o seguinte, né? Transformação digital está acontecendo aqui todo dia, a gente está sendo bombardeado por conteúdo de transformação digital. Então, tem pelo menos podcasts e lives todos os dias sobre o assunto. E aí eu fiquei até pensando nisso hoje, que quando a gente tem muito do mesmo assunto e ali a gente está sendo bombardeado, às vezes ele pode parecer maior até do que ele mesmo é. Então a gente vai desenvolver um pouquinho aqui agora, só para a gente dar uma dimensão aí correta dessa transformação digital, né? Qual que é o tamanho dessa transformação? Porque senão a gente acha que vai acabar a pandemia e a gente vai sair a Noruega dos países digitalizados e também não é bem assim. Então, se a gente começar com pequenas ações que as empresas já faziam e estão sendo aceleradas, nós estamos falando, por exemplo, de um home office, né? Home office que é diferente de trabalho remoto. Essa é uma das ações que as empresas já tinham. Então, assim, você usava, só que era muito pontual, tudo muito tímido ainda. Então, a gente está falando que, de repente, o home office é aquele trabalho que o colaborador fazia no escritório, que ele levou para casa, de repente, numa jornada extra de trabalho, ou para você não deixar o colaborador trabalhando no final de semana da empresa, você usa o home office. Muitas empresas que talvez já estavam com o pezinho ali na inovação, já tinham o home office muito mais como benefício para um dia na semana, 2 dias na semana, mas a gente não tinha essa coisa mais estruturada e organizada, como a gente está vendo agora na pandemia, que é o trabalho remoto, né? O trabalho remoto é uma outra Na veia. organização completamente diferente. A gente está falando que trabalho remoto requer que você tenha uma estrutura, então principalmente as empresas, elas tiveram que, eu chamo de sprint da pandemia, né? Que em uma semana os executivos todos tiveram que parar, tiveram que ir lá fazer reuniões, tomar decisões, principalmente para colocar as pessoas em trabalho remoto. Você precisa organizar sistemas, organizar infraestruturas, de repente conectar, criar uma VPN, que é um link que precisa de uma política de segurança. Isso tudo teve Certo. que ser decidido muito rápido, foram decisões que tiveram que ser tomadas em uma semana para você colocar 30, 40, 50, 100 pessoas, de repente, em trabalho remoto. Esse é um ganho que eu acho que realmente a gente quebrou um pouco aquelas gambiarras digitais que a gente tinha, né? E a gente criou um modelo novo que vai ficar esse legado aí para as empresas, mesmo depois que a pandemia acabar. Se a gente falar, de repente, também de outras ações que a gente vai ter como ganho, né, agora de transformação digital Uhum. nessa pandemia. A gente está falando também nos canais online. Canais online também, eu acho que D+1 da pandemia, quando as lojas fecharam todas as suas portas, os empreendedores todos, o que eles tinham, o que eles têm para se comunicar, para se relacionar ou fazer a venda mesmo do produto, são os canais online, né? E aí eu gosto muito desse termo dos gambiarras digitais, porque eu ouvi numa live do Silvio Meira na semana passada e eu achei muito interessante porque explica muito do cenário da maioria das empresas brasileiras, né? A gente tem aí algumas marcas grandes que fazem muito bem esse trabalho online, dos canais online, que eles trabalham com muito mais estratégia, uma estratégia robusta de Uhum. integração, de omnichannel, estratégia de venda, mas não é a realidade da maioria. A realidade da maioria das empresas brasileiras ainda é muito mais o uso dos canais online para um institucional, né? Então, a gente tem ali uma questão muito mais de posicionamento. Eu tenho um e-commerce para se, de repente, meu consumidor quiser me procurar, eu estou ali, né? Eu tenho redes sociais, mas eu criei praticamente um processo dentro da organização que é assim, eu crio conteúdo, faço post, e não aquela estratégia bem elaborada e agressiva de venda, né? Como poucos players no Brasil fazem. Acho que a grande Sim. maioria agora, na pandemia, se estruturou, se organizou, né? Então, isso tudo vai deixar agora um pouco mais robusto, né? Os canais online das empresas. Quem não estava, começou a correr atrás e ver como é que é isso, experimentar, testar. A gente está falando que talvez agora os projetos todos de inovação nos canais online, eles vão ganhar um pouco mais de recursos,
tanto financeiro quanto de pessoas, e um pouco mais de Sim, atenção e espaço e poder dentro das empresas. Então, acho que esse é uma mudança interessante aí de transformação digital. Mas aí eu estava falando da dimensão, né, dessa transformação digital. Vamos sim, pensar o seguinte, né, eu gosto de trazer alguns números para a gente entender qual que é o verdadeiro tamanho dessa transformação digital. Quando a gente fala de canal online, principalmente de e-commerce, né, só para a gente ter um parâmetro, e-commerce brasileiro, nós estamos falando de um faturamento em 2019 de 70 bilhões. Né? 70 bilhões, vamos pensar o seguinte, pega um gráfico pizza, coloca o varejo brasileiro nesse montante todo, né? E quanto que representa aí esse faturamento de e-commerce? Nós estamos falando de 5%. Né? 5%, gente, faturamento de todo o varejo é muito pouco. Né? Só para a gente ter como régua, os Estados Unidos hoje, o e-commerce dos Estados Unidos representa 16% do faturamento do varejo como um todo. Então, 5%, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a gente tinha um gap muito grande. A gente ainda é muito físico no Brasil. Né? Essa história de que os canais online vão tomar conta, eu acho que assim, muito falácia. Quando a gente vai para o número ali real, a gente começa a perceber que o e-commerce, ele era, as lojas todas ainda, todo é muito físico, a gente tinha um gap muito grande, que a gente vai acontecer esse processo de aceleração agora, e se a gente falar que, no final do ano, em 2020, quando a gente fechar essa conta, se a gente dobrar o nosso faturamento do e-commerce e sair de 70 bilhões para 140, a gente está saindo de 5% para 10%, ainda é pouco, né? Ainda não é aquele e-commerce, mas óbvio, a gente ganhou aí 5 anos ou mais aí com essa história da pandemia de aceleração. E eu estou falando isso, não somos nem só as empresas, hein? Vamos pensar o seguinte, o brasileiro em si ainda é muito analógico mesmo. Eu me lembro que na semana, acho que algumas semanas atrás, quando o governo lançou o plano emergencial, que todo mundo teve que sair, se cadastrar, né? Muitos trabalhadores também. Eu tive que dar uma ajuda para a pessoa que trabalha aqui comigo para poder cadastrar ela. E aí foi interessante porque eu até fiquei surpresa, porque foi um cadastro que o governo disponibilizou. Foi uma coisa super rápida, eu consegui fazer em 10 minutos, bem simples sim. mesmo. E depois, no dia seguinte, eu vi na televisão aquelas filas gigantescas nas casas lotéricas, em banco, para poder fazer o cadastro, né? Então, naquele momento, eu também olhei e eu percebi que, assim, os brasileiros ainda são muito analógicos também, a sua grande maioria. Então, assim, a gente vai passar por um processo de aceleração, sim, mas eu acho que a gente só está diminuindo um pouco o gap que a gente tinha aí como nação aí de digitalização. Você está fazendo me lembrar um amigo que é o Ferreirinha, que ele fala que o paladar não retrocede. Eu acho que a grande vantagem que a gente tira é que a gente, uma vez que entrou nesse movimento, ele tende a acelerar, ele tende a crescer. Então, o que é muito bom, na verdade, né? Porque a gente brinca, você se especializou, eu me especializei em metodologias ágeis, agora é a hora da gente botar para quebrar e fazer isso acontecer. Agora, Sim, com esse nosso olhar, Mo, de futuro, colocando um pouquinho de futurismo para deixar a sim, história mais interessante, como que você sente? Você falou do trabalho remoto, a gente ficou aqui uns 20 minutos até se acertar, né? Porque na minha sala não está pegando internet, sim, porque era a enfim. primeira vez, né? Não. Você sabe que uma das coisas que eu assisti uma apresentação recente da Stylus, as pessoas estão transformando seus carros em lugar de trabalho, porque não tem na Sim, casa, o marido está num lugar, o parceiro está em outro lugar, então que outro lugar eu tenho que usar para exato. poder, enfim. Então, assim, para deixar essa história um pouco mais interessante, como fica esse contexto desse trabalho remoto e desses canais online, do canal online exponenciados? Isso. Exponencializados. Aí é que a coisa fica mais interessante, eu acho, né? Porque enquanto você está dando só a dimensão real de um ano, você vê que, ok, são ações que já existiam e aí elas vão ser um pouco mais aceleradas. Mas fica interessante quando a gente começa a olhar aí para um prazo maior de 5 anos, 10 anos, o que vai acontecer, principalmente com o trabalho remoto. Olha o impacto que a gente está falando. Relação trabalhista, eu acho que de imediato, né? A gente está vendo que, assim, tanto o empregado quanto o empregador, eles estão experimentando agora um modelo novo de trabalho, né? E está tudo na mesa para ser avaliado, questões de custo, as despesas, a Sim. produtividade, conforto, whatever. Tudo agora está na mesa para ser experimentado por ambos os lados. E aí vão ter, óbvio, as preferências, né? Assim que a pandemia acabar, acho que é natural que a gente faça essa análise, esse balanço, e a gente fique com o que há de melhor de cada um. Natural. Então, eu acho que as relações trabalhistas, assim, de imediato, a gente vai ver alguma mudança. A gente vai ver, talvez, ali um job description, em que a vaga ela já é direcionada
o trabalho remoto, até porque já está pronto, a parafernália toda já foi estruturada, já foi organizada, então eu posso fazer mudança sim física nos escritórios atuais, isso pode acontecer. Não acredito que vai ser um impacto gigantesco, mas isso pode acontecer. Né? Aí a gente está falando de outros 2 cenários que eu acho que talvez assim já médio e curto prazo, mas assim dá para a gente ver que vão ser impactados pelo trabalho remoto. São questões que agora, nesse momento, a gente já está se adaptando. Então, por exemplo, viagens com os executivos. Né? Eu não sei te dizer quanto, porque eu não estudei sobre isso, para falar o quanto que o transporte aéreo representa a viagem de business, a viagem executiva, mas está claro que vai ser impactado, com certeza. E com certeza é bastante, não é nem só os hotéis, exato, toda a estrutura. Exato, a gente estava assim, vai ter um impacto gigantesco. E a gente não está falando só, porque, assim, óbvio que os executivos agora tiveram que se adaptar, fazer contratos, fechar contratos remotamente, não tem mais aquela coisa, o olho no olho não deu para fazer, o tete a tete, mas aconteceu, deu certo, da próxima vez que de repente eu tiver que mandar um executivo para Miami para fechar um contrato, eu vou pensar 2 vezes, falei, será que dá para fazer remotamente ou não? Principalmente por questão de custo. A gente sabe que as grandes corporações, praticamente, elas têm o centro de custo de viagem, é um centro de custo muito grande, né, uma concentração financeira ali considerável. Então, é natural que assim, é óbvio que isso não vai terminar, mas que haja pelo menos aquilo, um balanceamento ali, um equilíbrio um pouco maior entre o que dá para fazer remoto e o que não dá, o que antes talvez não existia. Ô, Mo, tem uma pergunta aqui que estava na nossa pauta já, que eu vou aproveitar, que está perguntando assim, como é que você acha que fica o mercado de eventos presenciais, o mercado de eventos corporativos, sim, que é um business gigantesco, né, também. Aqui no Brasil, assim, brasileiro adora um congresso, né, gente? A gente ama, você, quem não gosta de um festival de inovação, um congresso. E esse é outro ponto que eu acho que, sim, vai ser impactado. Quem trabalha com eventos, principalmente, acho que agora, gente, super dica, tem que ficar antenado, tem que trabalhar com evento presencial, tem que migrar e saber também organizar evento online, porque organizar evento online não é uma coisa fácil, né? A gente participou já de 2 congressos online nessa quarentena, a gente pôde experimentar, mas o interessante é que eu achei o seguinte, minha experiência agora durante a quarentena, participei de 2 congressos online. Eu achei incrível, eu achei assim, foi legal. Foi super organizado. O segundo deles, o de sci-fi, foi bem caseiro, assim, super. Era uma coisa bem... Um cara só atrasou, né? O último dos caras. Foi informal, mas você lembra que tinha, assim, uma programação muito interessante, que eles cumpriram, sim, a agenda com cada palestrante. Tinha, inclusive, pausa para coffee break, tinha pausa para almoço. Aí eu falei, como é que vai funcionar isso, né? E foi interessante porque na hora do almoço as pessoas desconectam o mute do microfone, desconectam a câmera, vão almoçar. Eu falei, será que depois na volta, né, vai estar todo mundo ali? E voltou do almoço, todo mundo conectou de novo e o congresso continuou, né? Agora, o mais interessante que eu achei foi a parte do network. O network eu achei, sim, muito legal, porque a primeira meia hora, aquilo ali para mim foi um case de congresso online. A pessoa que estava organizando o congresso, ela abriu o microfone e falou, gente, agora é a hora da gente fazer network. E eu falei, meu Deus, como é que vai funcionar isso, né? E aí ele falou, olha, vocês abrem aqui o chat, vocês vão colocar o nome de vocês, vão colocar um briefingzinho do que vocês fazem e coloca o link para o LinkedIn. E todo mundo começou a colocar ali em primeira... Meu, foi muito legal. Eu fui olhando e adicionando as pessoas ali que eu achei que eram interessantes. Assim, mais de 30 pessoas me adicionaram no LinkedIn. E ali mesmo você já começa uma conversa porque a pessoa está online. Então, assim, eu achei que escalou muito mais do que se eu tivesse num congresso presencial. Então, essa é uma experiência que eu tive e eu estou compartilhando aqui com vocês para também, assim, ligar a antena, porque o mundo dos eventos também estava muito físico. Ele estava extremamente 100% físico. Tinha pouquíssimas, talvez, assim, os cursos técnicos que eu faço, que a minha equipe faz, a gente já estava mais acostumada a ter esse conteúdo online. Mas eventos, gente, a gente tem que entender que a gente já estava num cenário muito desafiador, porque os eventos são muito grandes, a gente já estava com eventos de 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas, onde já era um desafio você tratar questões de sustentabilidade, a própria higiene, a alimentação. Então, assim, já era um cenário que estava desafiador. Então, eu acho que agora, com essa experiência que a gente teve agora de período de quarentena, é bem possível que toda vez que você for fazer um evento, você também leve em consideração se é possível você ter aquele evento online ou não. Eu acho que é uma questão ali que talvez a gente vai ver como é que vai acontecer agora nos próximos, né, momentos aqui pós-pandemia.
Mo, as pessoas estão perguntando aqui os eventos. Eu assisti um sozinha, que é o Outthinkers, e eu assisti recomendado pela Mônica, um assunto que a gente é apaixonada, que a gente quer muito trazer para vocês, que é ficção Ficção científica. científica. Esse era Sci-Fi, Sci-Fi as for Sight. Esse era o nome da conferência. Qual foi a outra que você assistiu, Mo? Que você me recomendou, eu não estou O lembrando aqui. Foresight Summit, Global Esse Foresight aí. Summit. A gente a gente vai fazer um resumo dessa nossa live no meu Insta e no Insta do She Loves Future, e a gente coloca Sim, para vocês as referências. legal. E assim, um dos pontos que eu acho bacana que a Mônica trouxe é que, se vocês entenderam, o network, ele ficou ainda mais interessante. Eu também recebi várias pessoas que me pediram, falaram, olha, estava no LinkedIn, vi que você estava também, com que você trabalha. Então tem que pensar mesmo formas alternativas hoje, né? Porque vai ter, eu acho que a gente vai ter uma mudança muito grande mesmo no mindset de inovação das empresas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, Mo, porque uma das coisas que mais está me deixando contente, e é por isso que a gente está juntas aqui, é por isso que a gente está conversando com a Sabina Dvey, que a gente entrou no mundo das parcerias colaborativas, né? Colaborativas. Eu sei que o nosso assunto é mais tecnologia, mas é sempre legal trazer também Super. behavior. Então, eu queria entender como é que você vê isso das parcerias colaborativas. Olha, se a gente pensar que agora a gente mesmo participou há pouco tempo, ainda estamos, né, no grupo do Distância Salva, que é onde várias empresas ali têm, acho Verdade. que as mentes mais brilhantes do marketing estão todas nesse grupo de WhatsApp, ele é sensacional. E ali deu para a gente ver, né, nos Estados Unidos isso tem um nome que se chama The Greater Good, que é quando as empresas se juntam para um bem maior, né, que é para algo que seja bom para a humanidade. Então eu acho que essas parcerias que estão sendo feitas agora, depois elas vão permanecer pós-pandemia. Mas agora, nesse momento, a gente está falando de cases e de situações de hopes and helps, em que a gente precisa criar essas motivações para fomentar e salvar. A gente está no momento que a gente precisa sobreviver. Passado esse momento de pandemia, essas conexões que foram criadas, elas vão ser usadas certamente para o business, né? Então, assim, principalmente, gente, projetos de tecnologia que as startups estão fazendo, campanhas de marketing, acho que a gente tem que pensar muito quando a gente for fazer um projeto, se esse projeto é da porta para fora, tem 90% de chance de você ter um produto, uma ferramenta pronta no mercado e você não ter que desenvolver isso em casa, né? Eu acho que a gente Perfeito. desenvolve as coisas em casa quando elas são para dentro, para o seu business, para o seu negócio, quando é muito específico. Mas quando a gente quer alguma coisa que, putz, agora eu quero ir para o mercado com e-commerce, eu quero ir para o mercado com app, eu quero ir para o mercado e abrir algum business novo, você tem que procurar os parceiros. Porque tudo que tem hoje é muito bom, é gratuito, não tem como você competir querendo criar alguma coisa do zero sozinho. É isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, vá procurar esses parceiros e o que existe hoje é isso, é você se conectar ao parceiro A no parceiro B. Né? Nos Estados Unidos isso é muito comum, as startups do Vale do Silício. Então, se você pega, por exemplo, um aplicativo como o Uber, ele é uma junção de talvez uns 15, 20 aplicativos de empresas diferentes. Então, você junta tudo isso, você faz um ecossistema e você faz um produto seu, mas você não cria nada do zero, né? Então, isso é o colaborativo, é o mindset colaborativo que eu acho que fica. E Mo, eu acho que isso é um assunto que eu falei hoje numa live, eu estava com a 8 Brands, que era do ego para o eco, né? E a gente está justo falando dessa migração Super. mesmo, né? É um assunto que não é exatamente tecnologia, mas ligado à sustentabilidade. Tem um acordo recente que várias empresas fizeram para o não uso do plástico único em 2020 e poucos. Então, assim, as empresas entenderam hoje que sozinhas elas não vão conseguir fazer as transformações que são necessárias para o mundo. E Perfeito, por isso, perfeito. talvez por isso, Mo, que parceria colaborativa é mesmo um dos temas que mais me emocionam na Super. pandemia. Eu acredito nessa força do coletivo, acho que a gente tem visto Uhum, exemplos uhum. incríveis de competição, que competição é uma coisa tão forte, né? Mas essa Super. colaboração competitiva. Então, gera menos competição, mais colaboração. Eu acho que é realmente um momento histórico para essa colaboração que a gente chama de cross-industry, né? Diversas indústrias, como você comentou agora, e pautadas na solidariedade e na empatia. Quer dizer, a gente está assistindo colaborações num outro nível, diversas dimensões, eu tenho falado isso, mas eu comecei acompanhando desse grupo, que é a Tribo de Marketing, que foi para o Distância Isso. Salva. Eu acompanhei Sim. muito quando a Ambev veio para o mercado e soltou. Primeiro, ela paralisou
primeiro foi a LVMH, que Sim. paralisou duas fábricas para produzir álcool gel, depois a Ambev com álcool gel, depois o Hospital de Campana, aí você teve Pernod Ricard, milhares de ações positivas que a gente está assistindo nessa busca de fazer o bem, né? E na semana passada, eu assisti uma live de 3 bancos, né? Bradesco, Itaú e Santander juntos, empresas de telefonia juntas, Netflix fazendo propaganda de outros concorrentes. Muito provavelmente essa união não ocorreria se a gente não tivesse vidas em jogo, né? Exatamente. E talvez uma das mais impactantes que rolou há poucas semanas, que foi você que me ensinou, foi a da Apple e da Google, que declararam que elas estão trabalhando juntas para construir uma base de dados para ajudar no controle da pandemia. Você vê essa parceria de uma forma positiva? Os americanos chamam de the greater good, né? Eu vejo assim, existem dois lados, né? É um negócio impactante, assim, uma escala gigantesca quando a gente fala desses dois players. E é inusitado, sim, porque quando a gente fala de Tim Cook, que é o CEO da Apple, ele sempre foi muito ácido para falar de Facebook e Google, porque ele, na verdade, assim, a Apple, ela é bem vista com a transparência quanto à privacidade dos dados, né? E esses outros dois players nem tanto. Então, por esse fato, quando eles se juntaram para essa parceria, a gente falou assim, nossa, é super inusitado. Agora, veja o tamanho das coisas também que a gente está falando. Quando você pega o sistema operacional do celular Apple, né, iOS, nós estamos falando de 1,5 bi de celulares no mundo. Quando você pega celular Android, nós estamos falando de 2,5 bi de aparelhos no mundo. Ou seja, juntou as duas empresas, 4 bilhões de celulares, gente. É um absurdo, né? É devastador o impacto que isso pode ter. Mas vamos entender como é que seria isso. Vou dar um exemplo aqui, porque é interessante as pessoas saberem, porque talvez a gente seja impactado com isso no futuro próximo. Elas fizeram um rastreamento de tanto uma base de dados quanto outra, e elas vão trocar essas informações. Então, se eu estou próximo a você, eu posso ter um celular iOS, você é um iOS, eu um Android, tanto faz, mas se os nossos dois celulares, ou nós, estamos próximas por mais de 10 minutos, os nossos aparelhos eles vão trocar informações. Então, eu vou mandar uma informação para o seu aparelho de que, olha, esse celular essa pessoa, né, teve próximo a você e vice-versa. E esses dados vão ficar ali armazenados, né, de rastreamento, e sempre está ali sendo atualizado, ou seja, todas as pessoas que tiveram próximas a você nos últimos 14 dias, seu celular vai armazenar essa informação. A ideia deles não é desenvolver um aplicativo para isso, mas é fornecer essa base para que os governos desenvolvam os aplicativos e façam uso desses dados. De que forma? Um governo pode produzir um aplicativo, eu vou lá, voluntariamente, faço o download desse aplicativo para o meu aparelho. Se eu testei positivo para o Covid, eu vou lá, voluntariamente, anonimamente, e informo que eu testei positivo. O meu celular vai ler quais foram as pessoas que estiveram próximas a mim nos últimos 14 dias e vai mandar uma notificação para essas pessoas de que, olha, por exemplo, para você, olha, alguma pessoa que foi contaminada esteve próxima de você nesses últimos 14 dias e aí você vai poder tomar as decisões que você acha de isolamento, saúde, etc. Então, assim, é poderoso. Quando a gente pensa no propósito, é um propósito muito poderoso. Mas é óbvio que a gente tem que tomar cuidado. Eu sempre digo que nesses momentos em que a gente está um pouco mais vulnerável, né, por conta da pandemia, né, a gente tem que tomar muito cuidado com as concessões que a gente faz, né, e talvez se a gente não tiver leis e regras bem definidas para estas empresas, a gente pode correr o risco, sim. A gente tem aí um passado não tão distante, né, uma história de Cambridge Analytica, onde você vê uma empresa de dados trabalhando junto com o governo, talvez o resultado que isso pode ter. Então, é isso que eu ia te perguntar, essa primeiro a polarização que pode criar, né, com o uso, mas o principal, a gente até estaria juntas esse ano, mas foi cancelado o SXSW. Super. Ano passado, o grande tema da AMWeb, de quem nós duas aqui somos fãs, foi acabou privacidade, esquece privacidade, ela anunciou, né, a morte da privacidade. Então, essa colaboração que você está citando, que você acabou de citar, Google e Apple, ela pode acelerar, na verdade, essa projeção, né? Eu me lembro que ela deu um dos exemplos que ela fala assim, como é que você as grandes chances de acontecer é um cenário meio pessimista, que não é muito, normalmente os futuristas são mais
positivos, né? Mas ela comenta, por exemplo, você vai beber, você vai falar, Alexa, gostaria que você me desse uma receita para preparar um drink. A Alexa vai falar, André, você tem uma reunião amanhã às 7, melhor você tomar água agora. E assim por diante, né? Desde no seu banheiro você ter uma análise das suas Uhum. fezes que já indica, enfim, um controle total da tua vida, uma perda de privacidade. Como que você vê esse cenário? Eu acho que é isso. A Amy Webb, eu amo a Amy Webb, mas ela pega super no pé das empresas de tecnologia, né? E é realmente, quando a gente olha também para os filmes, principalmente que a gente gosta de ficção científica, todos eles são super distópicos e sempre a tecnologia é a vilã. Então eu faço um pouco o papel aqui do equilíbrio de dar um apoio moral às vezes para a tecnologia, porque eu acho que tem muito conteúdo já que é um pouco negativo. Mas eu acho que acredito que a gente tem aqui duas formas positivas e talvez nem tanto positivas, não vou falar negativas da gente ver cenário, né? Uhum. Assim, quando a gente pensa num cenário positivo, poxa, olha o impacto positivo que eu posso trazer de controle da pandemia. Se o governo faz um bom trabalho e eu tenho esse rastreamento de todos os cidadãos e eu cruzo com as informações do SUS, olha o poder, né, de informação, de proteção que o Estado pode dar para as pessoas, né? Eu penso muito que nesse primeiro momento as decisões de lockdown, elas foram muito prejudiciais para a economia, elas foram muito protetoras para as pessoas. Mas se a gente juntar um pouquinho de inteligência artificial, a gente consegue ser muito mais assertivo, porque eu não preciso fazer lockdown numa cidade se às vezes o vírus vai demorar 5, 6 semanas para chegar num bairro específico. Então, tá entendendo? Eu consigo ser um pouco mais assertivo nas decisões, eu consigo trabalhar o dado e dar mais segurança para a população. Isso é um cenário positivo. No Sim. cenário negativo, a gente já tem um cenário muito mais parecido com China, né? E o que aconteceu? Lá, de fato, o cidadão ele era rastreado, mas o governo acabava penalizando o cidadão que de repente saía porque estava rastreando, e aí ele colocava em risco talvez a vida das outras pessoas. E aí entrou um cenário também das companhias de seguro que também acabaram penalizando o cidadão por estar colocando também a sua saúde em risco, enfim, aí o céu é o limite para a gente extrapolar as distopias aqui. Mas eu acredito o seguinte, eu gosto muito desse cenário de tecnológico mais positivo, sim. Eu sou uma apoiadora, eu inclusive fiz, acho que não sei se foi essa semana ou foi na semana passada, fiz uma enquetezinha no meu stories, até para saber como é que estava. Assim, não é uma grande maioria, mas a maioria das pessoas compartilharia o seu dado de saúde, ainda sabendo desses riscos, né? Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que pensar no coletivo. É por isso que eu falo, precisa ter lei para que as empresas sejam responsabilizadas e de repente sejam penalizadas se elas não usarem o dado da maneira correta. Mas eu acho que assim é muito positivo quando a gente pensa numa larga escala usar a inteligência artificial para a gente mesmo, né? Então eu vejo que agora nesse momento do coronavírus, pô, vai sair, não vai sair a vacina, não vai sair a cura. Se a gente pensar, eu pelo menos imagino que se a gente tivesse uma base de inteligência artificial trabalhando junto com esses institutos de pesquisa, isso ia ser muito mais rápido e muito mais acelerado. E olha o quanto, talvez, que a gente ia poupar de sofrimento, de vida, de morte, né? Pensa que um instituto de pesquisa demora tempo aí para fazer cultura de vírus, de bactéria, né? Então a inteligência artificial ela acelera esse processo. Então eu sou assim, eu penso muito num cenário positivo. Eu acho que no futuro a gente talvez esse não seja o único Black Swan que a gente vai ver. Eu acho que talvez, sei lá, de 10 em 10 anos a gente tenha alguma situação aí inusitada para a gente se deparar, desafios novos. E quem sabe a gente não vai precisar da inteligência artificial para construir um cenário vírus, bactérias versus bactérias, ou seja, construir um vírus para, de repente, atacar e acabar com aquele vírus que tá nos afetando. Então, assim, eu sou uma apoiadora, assim, da tecnologia e da inteligência artificial. Espero que a gente consiga evoluir muito ainda nisso. Muito bom, Mo, é tão bom para agregar, porque acho que a dupla aqui compõe bem. Deixa eu te fazer Boa. uma pergunta. Recentemente eu estava num grupo de amigas e eu tenho uma amiga que eu quero muito chamar para trabalhar aqui com a gente, para conversar com a gente, que é a Tipiti. Ela tem o Fica Conversas e ela traz as palavras contemporâneas hoje, tipo antes Sensacional. emprego, segundo turno. Hoje você tem muitas palavras novas que a gente precisa entender o significado. VUCA, quando eu entendi que muitos no grupo não sabiam que era VUCA, que é um termo já que está Que a na. gente vê muito já em palestra, É, congresso.
Black Swan é um termo novo de uma certa forma. Então, eu queria que você explicasse rapidamente, de forma fácil para quem está ouvindo a gente, o que Uhum. é Black Swan e por que o corona é considerado um cisne negro. Se em 2015 Bill Gates já previa essa potencial pandemia, se você pegar uns livros, né, Sim, antigos, tem um que diz que super. 2020. Então, queria que você contasse para quem está ouvindo a gente o que é Black Swan e por que corona é considerado um. Black Swan, né? Eu acho que tem realmente assim, alguns futuristas eles não gostam de falar que esse evento da pandemia é um Black Swan, porque Bill Gates, como você mesmo falou, há 5 anos atrás, nas palestras dele, ele é um super filantrófico, né, investe em pesquisas e fala desse assunto, e ele já alertava há muito tempo que em algum momento a humanidade ia sofrer com algum vírus impactante do jeito que a gente está passando agora. Black Swan é a teoria do cisne negro, né, criado no livro do Nassim Taleb, né, um cara inteligentíssimo. O Black Swan, ou a teoria do cisne negro, são eventos que são altamente improváveis de acontecer. Mas aconteceu, né? Como a gente está vendo agora. No livro, ele desenvolve essa teoria muito mais para a gente criar um pouco mais de robustez e preparo para algumas situações que não é nem tanto porque vai acontecer talvez um evento apocalíptico como esse, mas para te preparar para talvez até crises dentro da sua empresa, na sua vida pessoal. Então ele desenvolve muito isso e esse termo ficou conhecido como Black Swan. E entre a gente acaba chamando a pandemia também como Black Swan. E você comentou que quando a gente estuda futurismo, tem um tipo de exercício que são os cenários doomsdays, né? Desses Isso, dias eventos. apocalípticos. São os eventos apocalípticos, são Que é os o que você. Doomsday. Não, eu tô falando, Exatamente. cada conversa com essa mulher, eu sou louca por aprender, vai tendo mais livros, vai tendo mais artigos para ler, é uma loucura. É infinito. É infinito. Bom, Mas eu eu acho que assim. segue a mesma teoria do Black Swan, né? Os exercícios que a gente faz de Doomsday, eles são eventos apocalípticos também, que altamente improváveis, mas a gente faz exercícios e a gente faz debates, assim, do tipo, o que acontece se um asteroide colidir com a Terra, se a gente tiver um super tsunami, o que acontece, por exemplo, cenários como esse, né, de vírus, né? E aí a gente se prepara nesse debate. É interessante porque você cria realmente uma casca um pouco mais preparada e depois você acaba utilizando esse aprendizado aí no dia a dia na administração das empresas nas crises reais. Na verdade, todo mundo hoje, todos os assuntos hoje são o pós-Covid, né? E Sim. na verdade, de novo, a gente pode ter futuros plausíveis, futuros possíveis, tem muita metodologia por trás, mas a gente queria fazer um bate-papo mais pé no chão com vocês, principalmente as pequenas e médias empresas. Como é que vocês podem se preparar o dia que a gente abrir a porta? Então, com relação à tecnologia, amor, que dica que você daria para as pequenas e médias empresas para elas se prepararem hoje para um futuro mais promissor? Cases, talvez, de pequenas e médias empresas que estão conseguindo capitalizar, fazer diferente, porque Sim. tudo isso que a gente vai conversando, vai falando, o pessoal vai falar mais, Mônica, Andréa, eu não pago boleto assim, né? Eu Uhum. conheci nesse final de semana, minha cunhada, a Mônica, me mostrou uma ação do Clara Resort, que é um resort de luxo, que é uma pequena empresa e que ela atua num dos segmentos mais atingidos pela crise, que é o do turismo. Então, o que ela está fazendo? Ela tem milhares de seguidores, ela pegou os monitores do resort dela para Que dar legal. aulas para as crianças, ela está Incrível. dando aula de culinária, todo o staff dela, ao invés de deixar parado, ela está ainda, eu Exato. acredito que ainda não está monetizando, mas o dia que a gente puder ir num hotel, é nesse hotel que a gente vai. Então, queria que você falasse com quem está ouvindo a gente, desse algumas dicas de como você acha que eles podem Adoro. tangibilizar toda essa tecnologia que está aí disponível. Não, isso é o que eu mais gosto de falar, né? Eu também tenho uma preocupação muito grande quando a gente fala de futurismo, porque é muito gostoso, mas a gente não pode ficar só no storytelling, né? A gente tem que ir um pouco mais para a prática e trazer alguns cases Sim. reais, né? Eu me preocupo muito com isso também. Mas eu adoro falar de dicas, assim, as minhas dicas, elas são infinitas, eu posso ficar uma hora aqui falando, né? Eu sou virginiana adora o microfone, né? Então, se me deixar, eu fico falando aqui um tempão. Mas eu acho que assim, vamos pegar os canais online, que eu acho que é o que a gente tem que aproveitar e tirar de melhor nesse momento do universo online. Aquilo que eu falei, D+1, fecharam as portas da loja, o que sobrou foi o canal online para a gente trabalhar de duas formas, né? Eu posso usar para vender e eu posso usar para fornecer experiência e relacionamento. Então, assim, não são todas as empresas, prestadores de serviço que têm um produto que eu consigo colocar no e-commerce para venda.
Outro dia eu Sim, recebi uma mensagem, né, de uma pessoa falando assim, poxa, Mônica, mas eu tenho uma loja de imóveis sob medida. Como é que eu faço para vender isso, né, no online? E aí eu realmente, olha, tem cases para todos os lados, então a gente pode dividir até aqui essas dicas, né, em dois momentos. Então vamos pensar o seguinte: quem não tem um produto que consegue colocar ali a venda no e-commerce, né? Você tem que trabalhar a experiência. Eu gosto muito do exemplo de um chefe que fechou o restaurante no momento que a pandemia começou. E eu tentei até procurar o nome dele para trazer aqui, mas eu não consegui, porque sabe aquela coisa que você lê, registra e depois você volta para procurar, você não encontra sim. mais. Mas eu achei incrível. Ele fechou o restaurante dele, ele foi para casa e ele começou a fazer pão, receita de pão, e ele começou a fazer live. E assim, era um Instagram que mais crescia na pandemia, era coisa de 30 mil seguidores por dia, acompanhando e fazendo pão com ele em casa. E eu falei, gente, a hora que acabar a pandemia, que esse cara abrir o restaurante dele, vai ter fila na porta, porque as pessoas vão ser gratas por esse momento, o que você está conseguindo fornecer para elas de experiência. Então, a minha dica aqui para quem não pode colocar um produto ainda no e-commerce, estou na dica um. Procura, Sim. por exemplo, assim, a minha maior referência agora virou o Airbnb. Eu tô assim, viciada em ficar olhando as experiências que o Airbnb está oferecendo. Gente, pensa que Airbnb era uma experiência muito física, né, de anfitrião, com o guest, o convidado. E aí, quando a pandemia chegou, a empresa do Vale do Silício trabalhou metodologia ágil. Em duas Sim, semanas, um sim. mês, eles conseguiram criar as experiências online e são experiências incríveis. A gente entra agora no Airbnb, você vai lá comprar experiências online. É uma experiência mais divertida do que a outra, é uma experiência mais Nossa, que criativa do que a legal, amor. outra. Tem de tudo. Então, assim, não, e você tem vontade eu pelo menos tenho vontade de comprar pelo menos meia dúzia daquelas experiências que eu vejo. Então, assim, para as pessoas que precisam de se inspirar, eu não sei exatamente que experiência eu posso oferecer online, vai lá no site do Airbnb e se inspira. Você vai ver que tem uma família italiana Legal. te ajudando a vender massa, receitas caseiras de massas italianas. Você vai ver que tem famílias mexicanas que estão oferecendo também receitas mexicanas. Na verdade, vai muito além de fazer receita. Né? Uma das mais incríveis que eu acho, para quem gosta de yoga, eu faço yoga, eu gosto, tem uma meditação guiada com um monge budista. Você fala, olha que coisa Uau. incrível, né? Então, assim, tem diversas experiências, eu acho que dá para vocês se inspirarem muito, dá para passar o dia no Airbnb e você não vai ver todas as experiências que tem lá. Você pode trazer tudo isso para o seu online também. E aí, falando para o pessoal que tem um produtinho para colocar à venda, né? Eu acho que, assim, quem já estava no e-commerce, está surfando a onda, já estava consolidado, organizado. Quem estava, mas estava na gambiarra digital, está aproveitando para se consolidar e aprender. Mas eu acho que tem muita gente que não estava, né? Principalmente o pequeno comerciante, aquele que hoje está trabalhando o delivery, né? O nosso comércio de bairro. Eu acho que tem o Peça pelo Zap, que foi uma iniciativa que começou também totalmente despretensiosa, ganhou uma proporção. E eu acho que, assim, todo mundo que faz delivery no bairro tem que estar lá no Peça pelo Zap, entra. Estou fazendo a propaganda porque realmente aqui é um trabalho super voluntário. Sim. Mas é uma iniciativa bacana e você já vai estar lá num aplicativo onde todas as pessoas também estão te procurando. E a outra dica que eu dou é que eu acho assim, aí já é uma crença minha mesmo, né? Eu acredito muito na venda pelo WhatsApp. Você falou do pessoal de loja, né? Quando a gente fechou a loja, a equipe toda está em casa, a gente tem vendedor em casa, o que eu faço com essas vendedoras em casa? Eu falei, gente, trabalha a venda com WhatsApp. Né? Entra aí, dá um Google, dá uma googada e fala venda pelo WhatsApp, você já vai ver quem que que está trabalhando, qual é o aplicativo que está fazendo essa venda pelo WhatsApp hoje. É muito simples. E eu acho, sinceramente, que a venda pelo WhatsApp ela vai disruptar a venda no e-commerce. O e-commerce vai continuar, mas o WhatsApp é muito próximo, né? A experiência do e-commerce, a gente está falando que a gente entra lá, a gente vê 1.000, 2.000 produtos, chega uma hora que você entra coisa no carrinho, sai coisa no carrinho, já está uma hora fazendo compra no e-commerce, eu já me cansei, já abandonei o carrinho e fui fazer outra coisa. A gente hoje está comprando no online muito mais nessa coisa de você ser impactada, né? Você ser impactada pela rede social, então você compra pelo Instagram, alguém te manda um link no WhatsApp, você compra. Então, gente, quem está precisando entrar agora no e-commerce, não tem nada, você tem uma lojinha pequenininha que você está com seus produtinhos parados, assim, instala esse aplicativo, cria uma vitrine e dá para seus vendedores que estão em casa
cada uma é uma lojinha, tem a sua carteira de cliente, coloca elas para vender. Isso daí é uma coisa simples que vocês conseguem fazer em 2 dias. E assim, quem tiver dúvida também pode me mandar mensagem depois pro direct que eu ajudo, eu respondo. Eu acho que a gente está aqui para ser colaborativo. E uma das coisas bacanas é assim, a Amor, ela não comentou, ela é executiva também, além de ser uma sonhadora futurista, e ela trabalha na Romanel. Sim. E são quantas lojas que 300 você... lojas. E ela é diretora de tecnologia, eu diria, diretora de transformação digital, enfim. Tecnologia e inovação. E é a Mônica que está fazendo toda essa transformação, já começou há mais de 2 anos atrás. Então, uma das coisas que eu acho mais bacana, que a gente queria trazer para vocês, é alguém que sabe colocar a mão e fazer, né? Exato. Por isso que a gente vamos dar dicas mesmo, coisas muito legais, para que vocês possam, vai lá e faz, amanhã mesmo já continua. Olha, a gente tem mais só um pouquinho de tempo, mais 5 minutinhos. Eu queria terminar, esse assunto, ele não tem a ver com tecnologia, mas é um assunto que eu sou super apaixonada, eu sei que você também, e que é o assunto que a gente tem visto um interesse crescente, que é marcas com propósito, né? Propósito, é tudo que a gente vem falando. E uma das perguntas que eu mais ouço, que mais me perguntam é, será que isso vai se acentuar mesmo? Será que isso vai mudar com o coronavírus, né? Eu sou super fã de frases impactantes, e uma delas que eu amo é que pessoas amam marcas que amam pessoas, né? Isso nunca foi tão evidente quanto agora, né? As marcas continuarem se posicionando como líderes altruístas durante essa crise, priorizarem transparência, segurança das pessoas acima do lucro imediato, elas vão ficar mais fortes comercialmente como resultado, né? Eu acredito mesmo que o propósito é uma força de mudança no longo prazo desse cenário comercial. Muitos consumidores, a gente tem dados aqui, 71% dos consumidores priorizam empresas, vão comprar, vão votar, né, com a sua carteira em marcas que priorizaram o bem-estar das pessoas acima do lucro durante essa pandemia. Essa é uma pesquisa recente da Edelman, de 2020 mesmo. Então, é um sentimento que não pode ser ignorado pelas marcas, e eu acho que o desdobramento dessa demanda por propósito vai fazer com que as empresas realmente comecem um passo, um movimento diferente, né? Então, se os consumidores já estavam adotando uma postura mais ativista com relação à questão social, política, meio ambiente, eles esperam que as marcas façam o mesmo. Então, o que eu queria deixar aqui de outra dica para essa galera que está ouvindo a gente é que, assim, pensa, primeiro de tudo, se o teu produto é adequado, rapidamente adequa se não for, e pensa o propósito da tua marca, né? Esse é um fator importantíssimo para você gerar fidelidade nos teus consumidores. As grandes talvez já tenham claro, mas para a menor é mais fácil ainda hoje você parar e repensar, porque as pessoas escolhem marcas que abraçam as causas que elas acreditam, né? Então eu vou repetir aqui, vou registrar que as pessoas amam marcas que amam pessoas, então entender o propósito da tua empresa, não ter receio de se posicionar, vai ser cada vez mais importante. Eu queria entender, para a gente terminar, como é que você vê esse movimento de propósito, Mo? Nesse mundo altamente tecnológico, né? A tecnologia, na verdade, mais humanizada. Como você enxerga propósito nisso tudo? Eu acho que nesse momento da pandemia, eu acho que para mim está muito claro que as pessoas, elas não vão esquecer o que as marcas vão fazer por elas. Para mim isso está muito claro. E assim, as coisas boas e as coisas ruins. Então eu acho que assim, no lugar do empreendedor, tomar muito cuidado com as decisões que eles vão tomar nesse momento, porque eles vão ser lembrados por isso, né? Eu sei que é muito difícil talvez para o empreendedor conseguir segurar quadro de colaborador, não demitir, é uma situação de crise financeira, o caixa realmente vai ser comprometido. Mas eu tenho ouvido, talvez, assim, algumas pessoas falarem, olha, eu estou demitindo, mas eu estou demitindo gente que já não estava performando, gente que já não estava numa agenda. Mas aí eu digo o seguinte, eu sinto muito, talvez você perdeu o momento de você ter feito essa ação. Agora, né, pode te comprometer. Né? Eu acho que você também fazer uma demissão, você tem que pensar que você tem um quadro dentro de casa de pessoas que estão olhando para você, não são só os seus consumidores e os seus fornecedores. Então, o que eu digo, assim, a mensagem é,
muito cuidado com as decisões que vocês vão tomar agora, porque vocês vão ser lembrados por isso, né? Sejam decisões boas, você vai ser lembrado por tudo de bom que você fez, e se você tomar decisões ruins, infelizmente você vai ser lembrado por elas também, porque nesse momento é o momento do hopes and helps, a gente tem que se abraçar e a gente tem que olhar para frente com esperança, mas é um momento de ajuda mútua total. Acho que é Para a gente isso. continuar. Olha, amor, o nosso plano é a gente fazer um encontro desse semanal. Vamos ver como vai ficar. E assim, vocês vão ver, se Vamos. vocês puderem acompanhar o She Loves Future, aí tem na Sparkov, e a gente criou um, ainda está super em processo criativo, pessoal, que é o We Love Future, um Instagram que a gente está planejando convidar, como eu comentei com vocês, várias. Eu tô sempre no feminino, não sou feminino, não sou totalmente focada só nas mulheres, então futuristas como um todo, Sim, mas você sim, vê que sim, futuristas sim. termina com A, são, né? Não é Sim, futuristas. sim. Mas Não, enfim, mas tem voltando, muito. a Mônica me deixou louca esse final de semana, porque eu sou louca por sci-fi, e eu assisti esse final de semana o The Feed, então um dos assuntos é sci-fi, mas Mo, para o nosso próximo, como vai ser o dia do trabalho, semana que vem? Eu pensei da gente falar sobre o futuro do trabalho, Mo. E Boa, depois, boa. porque para a gente poder falar de sci-fi, eu e a Mônica, a gente é usuária, a gente curte os Sim, filmes, mas sim, então, super. na do sci-fi, a gente queria vocês participando com a gente, né? Já tipo um Ótimo. Zoom com gente que é louca por sci-fi, que nem a gente, para poder discutir The Feed, se é certo, se não é Não, certo, por que que todos os. Alguém conhece algum filme utópico de sci-fi, né? Porque a gente só conhece não, é distópico, isso, é o que eu falo, sempre a tecnologia, coitada, é a vilã, sempre. Eu falo, né? gente, vamos pensar aí qual é o filme que tem que é um futuro mais utópico para a gente poder comparar, ter uma base um pouco mais equilibrada. Desde aquele Wall, né, que era o do computador do 2001 Odisseia no Espaço, mas assim, Mo, minha proposta para você, a gente pensar em falar de futuro, do Boa, trabalho semana que vem, e as muito. pessoas que tiverem pergunta já podem, Daniele, que fofa, falando que não vê a hora da próxima, ficamos super felizes, a gente falou, se a gente tiver 10 pessoas acompanhando a gente fica feliz, a gente teve uma Ah, que média de legal. 100, Mo, Que eu acho que o bom, que pessoal bom. curtiu, e o que a gente queria mesmo é tangibilizar para vocês, é deixar o assunto mais pé no chão, os assuntos que vocês quiserem ouvir. Você topa? Vamos fazer então de trabalho semana que Super. vem? Nossa, assunto que não vai caber numa live, mas a gente resume, a gente resume. Super. Muito conteúdo para falar. Acho que o futuro do trabalho a gente consegue talvez não direcionar numa profissão, mas dá para a gente falar da inovação como um todo. É um tema muito interessante. A gente só tem que tomar cuidado com a hora aqui para a gente não passar de uma hora. Você está controlando aí o Não, tema. amor, tô super Muito feliz com a obrigada, eu nossa. Que também. Acho que seja o temos primeiro uma de live. Temos a muitos. primeira live. Temos a primeira live. Agora é E... o maridão da Amor, o Renato, que vai tentar gravar. A gente vai tentar Sim, fazer canal no YouTube. Bora! sim. Melhor feito que perfeito. Perfeito. Nosso MVP1. E agora eu tenho que gravar essa live, né, pra Sim, gente não não perder. esquece. Um beijo, Beijo, obrigada, Deia. pessoal. Obrigada, Beijo, gente. beijo. Tchau, tchau.